Olá pessoal, todos bem? Na aula de hoje nós vamos comentar 5 questões de direito tributário que foram cobradas no 34º exame. São questões importantes que servem de balizamento para quem vai fazer a segunda fase em direito tributário. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então 5 questões de direito tributário que foram cobradas agora no 34º exame. Olha só. Maria recebeu de seu tio, em 2019, a posse de um automóvel de alto valor para facilitar seu transporte até a faculdade. Em 2020, seu tio resolveu realizar em favor de Maria a doação do automóvel sob condição suspensiva por escritura pública. O evento previsto na condição era o de que Maria se formasse na faculdade até o ano de 2021. Contudo, ela abandona a faculdade, escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, à luz do CTN, o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, aí ele diz que é devido na letra A, é devido na letra B, não é devido na letra C e não é devido na letra D e justifica. Tá? Para resolver essa questão, você deveria primeiro saber o seguinte: artigo 155 da Constituição Federal compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, inciso 1, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Portanto, Maria incorreu aqui como donatária no fato gerador do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Tá? Diante disso, você deveria ainda perceber que esse negócio jurídico apresentado no enunciado, ele está sob condição suspensiva. O próprio examinador foi bonzinho e te disse que o negócio está sob condição suspensiva. Ele poderia ter só citado a situação sem se referir à condição suspensiva, como fez, tá? E para resolver ainda, nós temos que ler o artigo 114 a 117 do CTN. Vamos lá, olha só. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os efeitos, normalmente lhes são próprios. Um exemplo: você entra numa loja e compra um ar-condicionado. O vendedor te diz que esse produto tem em estoque e você vai levá-lo para casa. Basta pagá-lo. Ocorre, portanto, a circulação da mercadoria e os efeitos da compra e venda se perfazem com a tradição do produto, não é isso? Estamos diante de uma situação de fato, tá? E ocorre aí o fato gerador do ICMS, Imposto de Competência Estadual, tá? Na situação aqui denunciada, estamos diante do artigo 116, inciso 2, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que essa situação esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Artigo 117, para os efeitos do inciso 2, ou seja, em caso de situação jurídica, salvo disposição de lei em contrário, os atos e negócios jurídicos condicionais, que é o caso aqui denunciado, reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. A condição aqui de Maria é suspensiva. Vamos, só para recordar, vamos verificar os elementos estruturais do negócio jurídico. Condição, termo e encargo. Olha lá, condição. Na condição, o negócio jurídico depende de evento futuro e incerto. É o caso aqui. Não é certo que Maria vá se formar, tanto que ela abandona o curso. Tá? Identificado pelas conjunções se e enquanto, ou seja, eu vou te doar esse automóvel se você se formar em 2021, tá? Suspende e resolve os efeitos do negócio jurídico, tá? E aí, se
o fato gerador depende do efeito do negócio jurídico, ele pode ocorrer ou não. Também é incerta a ocorrência do fato gerador, entendeu? Termo é um negócio jurídico, depende de evento futuro e certo, identificado pela conjunção quando. Ó, te dou esse automóvel quando você fizer 18 anos, tá? Suspende e resolve os efeitos do negócio jurídico também, tá? E, por fim, nós temos o encargo, que nada mais é do que liberalidade mais ônus. O encargo está ligado ao contrato de doação, tá? Olha só, identificado pelas conjunções para quê e com o fim de, tá? Ou seja, vou te doar esse imóvel se você transformá-lo em um orfanato, tá? Não suspende nem resolve a eficácia do negócio jurídico, tá? Não cumprido o encargo, cabe a revogação da liberalidade, tá bom? Visto isso, nós temos que falar, né, já que estamos aqui, da condição resolutória, que aí o fato gerador ocorre no momento da prática do ato ou da celebração, entendeu? Olha só, vou te doar esse automóvel até você terminar o doutorado, tá bom? Perceba que é uma condição resolutória, porque ele doa e diz que essa doação vale até o término do doutorado. E aí, nesse caso aqui, o CTN diz o seguinte, ó, esse negócio reputa-se perfeito e acabado desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Ou seja, nesse caso aqui, ele estaria devendo o ITCMD de qualquer forma, tá? Porque nesse caso aqui, a condição apenas resolve o negócio que foi feito, tá? E aí, os examinadores adoram brincar com essa dicotomia. Ora, eles colocam o enunciado com uma condição resolutória, ora, eles colocam o enunciado com uma condição suspensiva. Nesse caso aqui, ele colocou a suspensiva. Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. O ITCMD é devido na data da efetiva transferência da posse do automóvel. Não porque a doação só se tornaria perfeita quando da formatura em 2021, tá? Letra B, diz que o ITCMD é devido na data da efetiva lavratura da escritura. Não, também não, tá? Porque o negócio só estaria perfeito quando da formatura de Maria em 2021. E ela largou a faculdade e não se formou. Letra C, não é devido, até a vírgula tá correto. Por se tratar de doação de bem imóvel, perceba que o artigo 117 não faz nenhuma ressalva no que tange a bem imóvel ou móvel, tá? Isso aqui não justifica o fato do ITCMD ser devido ou não. O gabarito, portanto, é a letra D. Ó. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Tá? É uma condição suspensiva dos efeitos. Ela suspende os efeitos do negócio. Tá bom? Na condição resolutiva, ela apenas termina o negócio que já se tornou perfeito. Tá ok? Gabarito é a letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão que trata aí de imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência municipal. Olha só, o município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia da cidade, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do imposto sobre serviço em 0,5% sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a banca aqui cobrou diversos assuntos relacionados ao ISS numa mesma questão, tá? Primeiro, você deveria saber o seguinte, que cada município, diante da competência outorgada pela Constituição, deve editar a sua lei para instituir o IPTU, o ITBI, o ISS, tá? Os mais de 5.000 municípios no Brasil devem, através das suas câmaras legislativas, né, a Câmara de Vereadores, editar leis que instituem esses tributos.
E se a Constituição não disser expressamente, um exemplo, o empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. Quem disse isso, professor? É a Constituição. Se ela não falar nada, pode ser instituído através de lei ordinária, tá bom? Então, isso você deveria saber. 2. No âmbito da competência legislativa concorrente, do artigo 24 da Constituição, no que tange a direito tributário, a União deve legislar sobre normas gerais. E ela o faz diversas vezes. Na Lei Complementar 87, que trata aí do ICMS, ela legisla sobre normas gerais no que tange ao ICMS. Na Lei Complementar 116 é a mesma coisa, a União legislando sobre normas gerais no que tange ao imposto sobre serviço. Porque muitas vezes para evitar a guerra fiscal entre os municípios. E aí entra essa questão da alíquota. Olha só, artigo 7º da Lei Complementar 116. Vamos ler? Olha só, a base de cálculo do imposto é o preço dos serviços. Tá? Artigo 8º, as alíquotas máximas do imposto sobre serviço de qualquer natureza são as seguintes: 5%. Portanto, ela condicionou a União pela competência que lhe foi outorgada pelo artigo 156, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos ler? Olha lá. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, no inciso 3 aqui, é o ISS, tá? Do caput deste artigo, cabe à lei complementar fixar alíquotas máximas e mínimas, inciso 1. Tá? Diante dessa competência, a União foi lá na Lei Complementar 116 e disse que a alíquota máxima é 5%. E no artigo 8º-A, disse também que a alíquota mínima do ISS é de 2%. Portanto, nenhum município no Brasil pode instituir alíquota menor do que 2% para qualquer tipo de serviço. Tá bom? Visto isso, vamos para as assertivas. Olha só. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra D, olha só. A referida alíquota viola a alíquota mínima geral do ISS estabelecida em lei complementar federal. Perfeito, tá? Lei complementar federal, diante da competência dada à União pelo artigo 156, parágrafo 3º, através de lei complementar, fixou alíquotas máximas e mínimas do ISS. Portanto, o gabarito é letra D. Tá bom? Vamos lá, as outras assertivas. Letra A. A referida alíquota não poderia ser fixada por lei ordinária. No âmbito dos municípios, bote isso na cabeça, no âmbito dos municípios, seguindo as normas gerais, através de lei, eles instituem a alíquota, ou seja, eles podem instituir para o serviço de lavanderia, por exemplo, qualquer alíquota entre 2% e 5%, tá? Eu quero 2,1%. A Câmara legislou lá e decidiu, não, é 2,1% a lavanderia, entendeu? Então, não tem problema nenhum, ok? O que não pode é ser maior do que 5% e menor do que 2%. E isso é feito através de lei ordinária, porque não há comando na Constituição que diz, os municípios instituirão o ISS através de lei complementar. Não tem esse comando. Então, qual é a regra? Lei ordinária. Tá bom? Então, quando ele diz que a alíquota do ISS não poderia ser fixada através de lei ordinária, ele erra. Tá? O não deixou a assertiva incorreta. B. A referida alíquota de ISS foi fixada sob base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço. Não, contraria o artigo 7º, que diz que a base de cálculo é o preço dos serviços. Artigo 7º da Lei Complementar 116. Então, o não na letra B também deixou a assertiva incorreta. C. A referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima. Viola. Acabamos de ler que o artigo 8A da Lei Complementar 116 diz que a alíquota mínima é de 2%. Então, o não deixou a assertiva ser incorreta. Gabarito é a letra D. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. O projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação de serviço de iluminação das vias e logradouros públicos do município-alvo. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante desse cenário, o tributo a ser criado poderá ser... Pessoal, essa
questão demandou conhecimento do artigo 149-A da Constituição. Vamos ler, ó. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 151 e 3. Parágrafo único. É facultado a cobrança dessa contribuição a que se refere o caput na fatura de energia elétrica. Portanto, para custear o serviço de iluminação pública, ou seja, nas vias e logradouros, o município Alfa deve instituir contribuição de iluminação pública com fundamento no artigo 149-A. Vai legislar lá na Câmara Legislativa e, através de lei ordinária, vai instituir a CIP, tá bom? E por que essa celeuma? Porque antes da emenda constitucional número 39 de 2002, os municípios ansiosos por receitas, tendo em vista a grande demanda de energia nas vias e logradouros públicos e o gasto enorme, tentou instituir taxa. Vários municípios tentaram instituir taxa. E aí veio o Supremo e bateu o martelo, dizendo que a orientação é no sentido de que a taxa de iluminação pública é inconstitucional, uma vez que o fato gerador tem caráter inespecífico e indivisível. Você não consegue dividir a taxa, e a taxa tem como característica o fato de ser específica e divisível, como é a taxa de serviço de coleta de lixo. É dividida por imóvel, e cada contribuinte paga a sua taxa. Tá? No caso de serviço de iluminação pública, isso não acontecia e o Supremo declarou inconstitucional, inclusive virou uma súmula, tendo em vista que isso gerou uma celeuma tremenda, até que o Constituinte derivado alterou a Constituição e deixou os municípios instituírem a contribuição de iluminação pública. E isso gerou até a súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, tá? Visto isso, vamos para as assertivas. Olha só. Letra B. A contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia. Perfeito. Artigo 149-A da Constituição. Tá? Letra A. O município deve instituir a taxa de iluminação pública? Não, taxa não. C, taxa de iluminação também não. E da letra D, ele disse que o município deve instituir a contribuição de iluminação pública. Até a vírgula, tudo bem. Mas sua arrecadação não pode ser feita em fatura de consumo de energia elétrica? Pode sim. Parágrafo único do artigo 149 da Constituição. Não, na letra D, deixou a assertiva incorreta. Tá bom? Gabarito letra B, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, pequenos produtores rurais do interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, no mesmo estado. Por determinação de lei estadual de Alfa, né, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, a questão trata aí da substituição tributária que é aplicado no contexto do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? E para iniciar, você deve saber o seguinte, a substituição de operações antecedentes foi apelidada pela doutrina de substituição para trás ou diferimento, porque na prática o recolhimento do imposto é adiado. Daí porque a palavra diferimento, né? Adia-se. É o caso, por exemplo, da cooperativa de leite, que diariamente compra produto natural de dezenas de produtores rurais. E a legislação estadual o coloca na posição de substituto tributário, ou seja, a cooperativa é substituta tributária no que tange ao leite comercializado pelas dezenas de produtores rurais, tá? É lógico que essa sistemática facilita e deixa menos burocrática o recolhimento do ICMS. É bem vista pelos contribuintes, essa sistemática, tá? Perceba que a cooperativa substitui os contribuintes que estão atrás na cadeia. Daí o nome substituição para trás, tá? Essa sistemática, né, da substituição para trás difere do caso da fábrica de cigarros.
atacadista, que substitui quem está na frente, ou seja, os vendedores varejistas. Na substituição para frente, há o conceito de fato gerador presumido. Olha lá, possui fundamento no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Olha lá, a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Tá? Daí a expressão fato gerador presumido, tá? Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Tá bom? E qual o fundamento, professor, da substituição tributária no caso do ICMS? Olha lá, ó, artigo 6º da Lei Complementar 87 de 1996. Olha lá. A lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário, a qualquer título, a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Parágrafo 1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, aí ó, a substituição para trás, concomitantes ou subsequentes, a substituição para frente, tá? Inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. Tá? Vista a fundamentação legal, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva ou para trás. Perfeito. No caso concreto, a indústria é, sim, substituta tributária e essa substituição se dá para trás, tá? Também conhecida como diferimento. Tá ok? Letra B. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária progressiva, não é regressiva, tá? Não é para frente, é para trás, tá? Eu substituo quem está atrás. No caso, eu estou substituindo aqui os produtores de leite, produtores rurais, tá? A indústria realiza fato gerador presumido. Fato gerador presumido é um conceito atrelado à substituição tributária para frente, tá? E letra D, a indústria realiza um fato gerador fictício. Não, a indústria não realiza um fato gerador fictício porque a circulação de leite dos produtores rurais até a indústria de laticínios ocorreu. Então, a indústria trabalha com fato gerador real, que realmente aconteceu. Tá? O recolhimento desse imposto apenas foi adiado e a lei, de forma a desburocratizar o recolhimento desse tributo, nessa cadeia produtiva, instituiu aí a substituição tributária para trás. Tá? Portanto, aqui é fato gerador, no caso concreto, real. Tá ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Última questão da sequência. Tá? José e João eram sócios da sociedade empresária XYZ Limitada entre os anos de 2017 e 2019, cada um com 50% do capital social e poderes de administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente, eu quero frisar com vocês, regularmente, da sociedade, alienando suas cotas sociais para Joaquim, passando este a exercer a gestão juntamente com José. Portanto, passaram a exercer a gestão do negócio José e Joaquim, tá bom? João se retirou. Em novembro de 2021, é ajuizada uma execução fiscal contra a sociedade empresarial XYZ Limitada para a cobrança de um crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no ano de 2018. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente. Guarde essa expressão, tá? Poucos meses antes, não possuindo mais bens, o procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Diante desse cenário e à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, uma questão de direito processual tributário, tá? Que caiu na primeira fase do exame da ordem. Tá? E para nós resolvermos, você deveria saber o seguinte, ó, súmula número 435 do STJ,
presume-se dissolvida irregularmente a empresa ou pessoa jurídica que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Perceba que a dissolução irregular, ou seja, você não comunica aos órgãos competentes, você apenas fecha as portas e some no mapa, né? Legitima o redirecionamento da execução fiscal para os sócios gerentes, tá ok? Isso aí, o STJ já bateu o martelo, tá? Se assim não fosse, todo mundo, tendo o negócio ido mal, né, e as contas afundarem o negócio, simplesmente fecharia as portas e ir embora. Só que isso tem uma consequência. Qual a consequência? O sujeito da execução fiscal adentrar no patrimônio pessoal dos sócios, tá ok? E aí o bicho pega, né? Se não tiver o nome de laranja, o bicho pega. E a questão aborda também o tema 962, agora de dezembro de 2021. Tema esse firmado na sistemática de recursos repetitivos instituída pelo 1036 do CPC. Olha a tese que foi firmada, ó. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei, ao contrato social ou aos estatutos dela, regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, nos termos do 135.3. Vamos ler, eu trouxe aqui para vocês, já que essa tese está firmada nesse artigo. Olha só, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 3. Os diretores, gerentes e representantes das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Que praticarem atos com excesso de poderes ou infração da lei. Veja que dissolver a sociedade irregularmente é uma infração da lei, tá? Porque toda pessoa jurídica, ao encerrar, deve, por lei, comunicar os órgãos competentes. Deve ir lá na prefeitura e comunicar a baixa do alvará, deve ir na Receita Federal e comunicar a baixa do CNPJ, deve ir na junta comercial, né, se for o caso, e fazer a alteração de encerramento, tá? Se não fizer, estará agindo contra a lei. E aí, com fundamento no artigo 135, inciso 3 do CTN, e tema 962 do STJ, no âmbito da sistemática de recursos repetitivos, e súmula 435 do STJ, possibilitará o redirecionamento da execução fiscal para os bens pessoais dos sócios gerentes. Tá bom? Visto isso, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Apenas José e João respondem solidariamente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. João não responde de acordo com o tema 962 na sistemática de recursos repetitivos do STJ, tese firmada agora em 2021, tá bom? B. Apenas José? Não, José e Joaquim. Apenas deixou a assertiva incorreta. C. Apenas a sociedade empresária XYZ responderá pela dívida tributária, não sendo possível o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. O não deixou a assertiva incorreta. Por quê? Porque perceba o seguinte, que dever tributo ou o inadimplemento de tributo por si só não possibilita o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Tá? Não é excesso de poder ou infração à lei dever tributo, tá? Que depois você pode parcelar, tá? Não é essa a questão. A questão é a dissolução irregular aqui no caso concreto, tá bom? Que você deveria ter esse conhecimento e saber que a dissolução irregular possibilita, sim, o redirecionamento da execução fiscal. Entretanto, se o sócio saiu regularmente da sociedade, que é o caso de João, não tem por que ele responder
por atos praticados depois, aqui no caso concreto, por José e Joaquim. Foram eles que dissolveram irregularmente a sociedade. Tá bom? Visto isso, o gabarito é a letra D. Olha só, apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. O que o examinador disse? Que pode sim, nesse caso, redirecionar a execução e que respondem apenas José e Joaquim. Gabarito é a letra D. Com isso, nós terminamos o comentário às 5 questões de direito tributário do 34º exame. Forte abraço, bons estudos!